quem era mais amigo do gerente tinha informações mais acessíveis e tal. Hoje isso mudou. Hoje com acesso à informação, com assim a diversidade de opções em relação a empresas, instituições financeiras, porque hoje, antigamente a gente conhecia 4, 5 bancos, hoje são dezenas. Além dos bancos digitais, as próprias corretoras de valores hoje que se transformaram também em bancos comerciais, dando a oportunidade de pessoas não ficar dependendo só daqueles bancos tradicionais e também ter ali uma assessoria com o banco de investimento para se planejar de forma muito mais acessível e muito melhor. O Bruno, agora fala pra gente, assim, aquela pessoa que tem várias dívidas, várias restrições, ela quer financiar uma casa, um carro, e ela não sabe o que ela faz, ela tá desesperada. Você tem alguma orientação para dar pra essa pessoa? Alguns passos que ela deve trilhar para poder se organizar financeiramente? Tá, vamos lá. Você falou algo importante, algo interessante, que a pessoa, ela tem um sonho, ela quer realizar, ela não sabe por onde começar, tá? A primeira coisa é renda. A pessoa tem renda. E se a pessoa tem renda, aí você começa um planejamento. Toda a questão de qual que é o seu sonho? Qual que é o tamanho do seu sonho? Ele cabe inicialmente no seu bolso? Ah, não cabe por inteiro, então vamos parcelar, beleza. Se tratando de financiamento de casa, tá, apartamento, que hoje ainda é um dos maiores sonhos do brasileiro, né? Uhum. Além depois tem o carro aí, mas para alguns casos, para nós homens, o carro vem muitas vezes Primeiro, primeiro, né? exatamente. Mas toda essa questão de renda, depois tem o tamanho do sonho, como isso se comporta ao tamanho da sua renda, e você tem um planejamento da questão de custo, despesa fixa, não vou nem dizer custo, mas despesa fixa. Existe uma diferença entre custo e despesa, então vamos falar de despesa fixa. Para quem não se tratando de empreendedor, mas para a pessoa que tem uma renda ali todo mês, aquela renda ali. Então, despesa fixa, você diminui a despesa fixa para poder custear ou custear, né, o seu sonho. Então, o primeiro passo seria esse, né, a pessoa ter consciência da renda e ter consciência da despesa. Diminuir a despesa para poder, na diminuição dessa despesa, ela custear o seu sonho. A partir daí, ela começa a traçar dentro de objetivos de curto prazo, médio prazo e longo prazo, né? Então, esse é o primeiro ponto. Agora, tem um ponto muito importante. Como eu comentei, né, com vocês, eu trabalhei junto a uma assessoria, junto com a Excel, que nós trabalhávamos com essa recuperação de acesso ao crédito. Bruno, aproveitando nesse caso, quando você conversa com essa pessoa, ela faz com você tudo certinho. Já ocorreu dessa pessoa voltar de novo, tá com o nome no Serasa? Infelizmente, em alguns casos, sim. Não foram muitos, mas em alguns casos, sim. Hoje nós temos cerca de 63 a 65% dos brasileiros endividados, dados do Serasa. Caramba. É muita gente. É muita gente, tá? Isso se tratando de pessoas ativas, né? Acima de 18 anos e tudo. Então, 60%, mais de 60% dessas pessoas estão inadimplentes no Serasa. A pessoa, ela precisa se resolver com isso primeiro. E dentro dessa assessoria que nós tínhamos, nós dávamos todo um auxílio para as pessoas se restabelecer através de uma liminar. Nós entrávamos com um pedido junto à justiça para que a pessoa pudesse, através dessa liminar, ter essas dívidas apenas dentro da instituição e essas dívidas não ficassem expostas para os bancos ou as outras instituições. E através disso, as pessoas se restabeleciam financeiramente e a partir dela nós dávamos toda uma tratativa, uma orientação para como ela voltar lá, quitar aquelas dívidas, né? Então, tem todo esse detalhe de questão de se restabelecer o acesso ao crédito. Né? Ação e ajuda. Só que a gente não sabe o dia a dia da pessoa, a família que a pessoa tem, os compromissos que a pessoa assume, erros que a pessoa se compromete em ter um gasto maior do que ela ganha. Então, a gente não consegue prever isso, mas a gente consegue dar orientação. Então, algumas pessoas sim, elas tiveram, puxa, Bruno, Voltou e... cara, tive um problema e acabei, vou precisar da sua ajuda.
Então a gente dava toda a orientação, via toda a situação da pessoa, se a dívida era muito alta, porque em muitos casos, ao invés da pessoa entrar com uma tratativa com uma liminar, nós orientávamos a pessoa a fazer a negociação direto com a instituição, só que de forma correta. Existe ali uma forma correta que a pessoa precisa fazer junto à instituição que ela deve, para que ela não possa incorrer qualquer tipo de situação futura para ela. Entendi. E existe algum mito nas finanças que as pessoas acreditam? Mitos É. em relação a finanças? Em relação a finanças, geralmente a expectativa, né? Agora, mitos em si, geralmente a pessoa na finança acha que tudo é muito fácil e muito rápido. Entendi. E nas finanças, as pessoas que recorrem a algum tipo de planejamento ou algum tipo de investimento, buscando retorno rápido, e geralmente se frustra. Geralmente se frustra e isso acaba trazendo problemas, né? Porque a pessoa começa a desacreditar e acaba deixando o planejamento dela de lado, de médio e longo prazo, e acaba sofrendo com isso. Entendi. Mas eu acho que hoje é assim, acho que tudo contribui para a pessoa ela se endividar, né? Tipo, as redes sociais aí, vários anúncios, às vezes a pessoa fala assim, eu vou me organizar financeiramente, mas tem tanta Coisa na internet. chamando a atenção para ela se endividar, para ela falar, vou deixar o planejamento de lado e vamos gastar. Tem isso, não tem? Olha, gente, hoje a internet, como eu falei, a desburocratização da informação é muito grande. Só que essa mesma ferramenta que permite ter acesso à informação, o pessoal que quer vender, eles utiliza essa mesma ferramenta para oferecer, né? Não tem jeito. Mas essa facilidade de acesso contribui muito para isso, né? Essa facilidade de acesso. Se você pudesse dar um conselho financeiro para alguém, qual seria? Um conselho financeiro. Financeiro. Nós com que o Isaac está aqui, estamos pedindo um conselho financeiro para você agora. Qual conselho você daria para nós dois? Ele gasta mais do que eu, só para dar uma dica. Bom, você foi num ponto importante. Gastar. Gaste menos do que você ganha. Entendi. Ponto. Esse é o primeiro. Tem um livro, O Homem Mais Rico da Babilônia. Ele conta uma história de um rapaz que ele é filho de um cara que ele é muito rico, esse cara. Só que ele nunca foi, ele não nasceu rico, ele foi sempre rico. Então ele deu uma instrução para o filho dele, onde o filho dele ele ia sair para empreender. Ele saiu para empreender e ele falou: olha, eu vou te dar 5 conselhos. Aí ele fala das 5 pedras, né? E nessas 5 pedras ele orienta a renda, saber o quanto gastar menos do que ele ganha. E tinha as outras 2 que era a reserva que ele fazia para reservar um valor ou uma parte que era, se eu não me engano, era 20% do valor que ele ganhava para quitar qualquer dívida que ele tivesse, e o restante para ele, um valor também específico para ele investir ou empreender em alguma outra coisa que ele não necessitaria estar presente. Então, é um conselho que no livro é muito, assim, é muito